Olá, sou Daniela Machado, estudante de Letras, Língua Portuguesa e Literatura na Univale. Este vídeo é o segundo de uma sequência de 4 vídeos. Na série, iremos abordar o assunto coesão de texto e hoje falaremos sobre antonímia e homonímia. Ao contrário de sinônimos, antônimos são palavras com significados opostos. Os antônimos são nomes que damos às palavras que têm um significado contrário às outras. Eles podem ser formados por prefixos de negação. Os prefixos são morfemas que colocamos antes de uma palavra para trocar o sentido dela, como em feliz e infeliz. Perceba o prefixo in, que foi colocado antes da palavra feliz. Ele altera o significado, deixa a palavra com sentido oposto. Os antônimos também podem ser as palavras diferentes que também têm o significado oposto. Por exemplo, sol e chuva, frio e quente, feliz e triste. Vamos praticar? Dê um antônimo com prefixo de negação para as palavras. Por exemplo, prudente e imprudente. Diferente. Inimaginável. Perdoável. E aí, foi difícil? Vamos conferir os antônimos com prefixo de negação. Diferente, indiferente. Inimaginável, imaginável. Perdoável, imperdoável. Vamos continuar praticando. Agora, dê o antônimo utilizando as palavras contrárias. Por exemplo, alta, baixa. Grande, rápido, frente, preto, limpo, pesado, aberto, dormir, velha, cheio, claro, gordo, dentro, igual, barulho, ligado e fácil. Esse eu tenho certeza que foi fácil, né? Vamos ver quais as palavras se encaixam como antônimas aqui? Alta, baixa. Grande, pequeno. Rápido, lento. Frente, costas. Preto, branco. Limpo, sujo. Pesado, leve. Aberto, fechado. Dormir, acordar. Velha, jovem, cheio, vazio, claro, escuro, gordo, magro, dentro, fora, igual, diferente, barulho, silêncio, ligado, desligado, fácil e difícil. Agora que já conhecemos os antônimos e sabemos o que eles são, vamos falar sobre os homônimos. Homônimos são palavras que têm significado diferente. Eles podem ter a mesma pronúncia, ou seja, podemos falar igual, mas a escrita é diferente. Ou ainda, eles podem ter a mesma escrita, mas o som ser diferente. Existem 3 tipos de homônimos: os perfeitos, os homófonos e os homógrafos. Os homônimos perfeitos são aqueles que têm o mesmo som e a mesma escrita, mas o significado é diferente. Por exemplo, manga, a fruta, ou a manga da blusa. Verão, aquele calor, a estação do ano. Ou verão de o verbo ver, eles verão. Leve, com pouco peso. Ou leve do verbo levar. Antes de continuar, vamos praticar um pouco. Escreva os 2 significados das seguintes palavras: morro, rio,
caminho e muda. E aí, vamos conferir? Morro pode ser o monte, lá em cima do morro, ou o verbo morrer, eu morro de rir. Rio pode ser o de água, o rio Itajaí-Açu está cheio, ou do verbo rir, eu rio muito. Caminho pode ser itinerário, percurso, qual caminho escolher? Ou do verbo caminhar, eu caminho na beira-rio. Muda pode ser a de planta, plantei a muda de babosa, ou do verbo mudar, ela sempre muda as coisas de lugar. Outro tipo de homônimo é o homófono. São aquelas palavras que têm a mesma pronúncia, mas escrevemos um pouquinho diferente. Homo quer dizer mesmo, e fono, som, por isso, homófono, significa o mesmo som. Por exemplo, acento com C é aquele gráfico que usamos nas palavras. Acento com 2 S's é a cadeira. O cinto é aquele objeto que usamos na calça. Cinto com S é o de sentir, eu sinto algo. Trás com S, atrás. Ou trás com Z, de trazer. Agora fale junto comigo essas palavras em voz alta. Assento, assento. Cinto, cinto. Trás, trás. Viu como elas têm o mesmo som? Isso são homônimos homófonos. Vamos praticar um pouco mais. Dê um homônimo homófono das seguintes palavras: nós, ouve, concerto, sessão, voz, alto, sem. Ah, essa foi fácil, vai? Vamos conferir? Nós, de nozes, aquela do esquilo. Ou nós, o pronome pessoal, nós vamos. Ouve, de ouvir, ele ouve música alta. Ou ouve, de haver, houve perda na plantação. Concerto, a restauração de algo estragado. Eu conserto geladeiras. Ou concerto, de orquestra, vou ao concerto no teatro. Sessão, corredor de loja ou supermercado. O arroz está lá na seção 2. Ou sessão de fotos. Fizemos uma linda sessão de fotos em família. Vós, o pronome pessoal. Vós sois a luz do mundo. Ou voz, o som produzido pelas cordas vocais. A voz dela é linda. Alto, de altura. O menino é alto como o pai. Ou alto, de autoestima. Ela está com autoestima elevada. 100 é o número, conquistamos R$100. Ou 100, a ausência, a casa está sem luz. E por último, temos os homônimos homógrafos. São aquelas palavras que têm a mesma escrita, mas o som modifica um pouco e o significado é diferente. Já vimos que homo quer dizer mesmo, mas e grafos? Grafos significa grafia, escrita, ou seja, mesma grafia, a mesma escrita. Fale as palavras junto comigo. Acerto, acerto. Hábito, habito. Gosto, gosto. Viu como elas têm o som um pouco diferente? Acerto é o de ajuste. Fiz o acerto de contas. Acerto é o verbo acertar. Eu acerto todas. Hábito é o costume. Tenho o hábito de escovar os dentes. Habito é o habitat de algo ou alguém. A casa que eu habito é aconchegante. Gosto é o sabor das coisas. Limão tem o gosto azedo. Gosto vem do verbo gostar. Eu gosto de limão, apesar de ele ter o gosto azedo. Vamos praticar só mais um pouco. Preencha as frases com o homônimo homógrafo que dê sentido a ela e coloque o significado da palavra escolhida ao lado.
Não esqueça de ler as palavras em voz alta para lembrar do que se trata. Por exemplo, colher e colher. A colher é melhor para comer sopa. Talher. Molho ou molho? A lasanha está cheia de... Acordo ou acordo? Eu assinei o... Sobre ou sobre? Não gosto que... Comida no prato. Começo ou começo? O da aula é sempre agitado. Jogo ou jogo? Eu, muito videogame. Essa eu achei um pouquinho complicada. Vamos conferir? Molho ou molho? A lasanha está cheia de molho, que é o caldo. Acordo ou acordo? Eu assinei o acordo. Contrato. Sobre ou sobre? Não gosto que sobre comida no prato. Do verbo sobrar, sobras. Começo ou começo? O começo da aula é sempre agitado. O início. Jogo ou jogo? Eu jogo bem videogame. O verbo jogar. Ufa! Aprendemos muita coisa no vídeo de hoje. Vimos que antônimos são palavras com significados opostos, contrários. Vimos também que homônimos são palavras que têm um significado diferente e que ainda existem 3 tipos. Os perfeitos, que são aqueles que têm o mesmo som e a mesma escrita, mas o significado é diferente. Os homônimos homófonos, que têm o mesmo som, mas a escrita e o significado são diferentes. E vimos ainda os homônimos homógrafos, que são aquelas palavras com a mesma escrita, mas o som e o significado diferentes. Por hoje é só, pessoal! Não esqueça de conversar com o professor sobre o que aprendemos aqui. Tchau e até a próxima!